Eu vos saúdo com a paz do Senhor, com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Nós estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na continuidade, aula extra de reforço, lição de número 1. Estudaremos, veja aí o tema, a grande comissão, um enfoque etnocêntrico. Nós estamos estudando o último trimestre de 2023. Este é o quarto trimestre. Estudaremos 13 lições durante 3 meses. O tema, até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a vinda de Jesus. De acordo com a nossa lição, o nosso estudo, nós aprenderemos durante 3 meses a responder algumas perguntas sobre missões. Interessante. Nós somos cristãos e muitas das vezes precisamos ter resposta para quando nós formos indagarmos a respeito da nossa fé. Temos paixão por missão? Será que nós temos um foco principal que é salvar vidas? Esta era a missão principal de Jesus. Paulo disse que Jesus veio salvar os pecadores, da qual ele disse, sou o principal. Temos paixão por missão? Precisamos procurar respostas bíblicas para as maiores dúvidas. E este assunto de missões, durante 3 meses, nós com certeza, uma aula por semana, estudaremos e desvendaremos muitos mistérios relacionados ao tema e muitas respostas virão até nós. Glória a Deus. Então, veja a nossa EBD de hoje. O tema principal é missões. Então, nós vamos caminhar com este propósito, vamos caminhar com sabedoria nessa jornada missionária, da qual o Senhor nos equipou com a verdadeira orientação bíblica da sua palavra. Ele nos ensina, de acordo com o texto áureo, ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Então a gente percebe que nós precisamos alcançar o nosso chamado. O nosso chamado é viver uma vida missionária impactante. Jesus nos recompensará, mesmo sem você ir ao campo missionário fisicamente. Mas se você ama missões, se ora por missões, se você contribui com missões, se você se alegra em missões, então você receberá recompensa do alto neste assunto. Então o desejo missionário de Deus, o chamado missionário para com ao homem, deve ser resposta ao chamado sim, quer dizer amém. Então, recebendo o chamado, somos discípulos e assim passamos também a ensinar, porque o Senhor nos envia como ovelhas no meio de lobos. Mas como é que Ele vai enviar a comida dos lobos, que são ovelhas? Mas esta é a tática do Senhor, enviar o alimento dos lobos. Mas os lobos não poderão nos devorar, porque o Senhor revestiu as ovelhas, Atos 1 e 8, de poder. Glória a Deus. Então os lobos sabem que nas ovelhas tem poder. E na verdade o predador não será o lobo, mas sim as ovelhas, porque as ovelhas têm o nome do Senhor e é poderoso para expulsar os lobos e os demônios e a fortaleza de Satanás. Os 4 cantos da terra, mas também nós temos 4 tipos de poderes que influencia esta terra. Aqui a região celeste, sobre os 4 cantos da terra, os poderes mencionados em Efésios capítulo 6, versículo 10. Potestade, principado,
dominadores e hostes, potestade de demônio, principados de demônio, dominadores de demônio e hoste de demônio. Então nós temos que lutar contra esses 4 tipos de poderes. Os principados, eles trabalham organizacionalmente através de missões, melhor, as missões que nós fazemos, ele faz contrária. Entendeu aí? Quer dizer que é o evangelho pregado ao contrário. Porque nós temos o desafio das seitas e das heresias, que não é nada mais, nada menos do que doutrinas de demônios, misturando verdades com mentira. É isso que o diabo quer, colocar um pingo de veneno na verdade, na água cristalizada. Então nós temos principados organizados internacionalmente, quer dizer que nós precisamos alcançar o mundo, os 4 cantos, enfim, as barreiras regionais. E quando nós saímos da nossa Samaria, resta os confins da terra. Então esses principados, eles trabalham internacionalmente, isto é, as missões transculturais é exatamente aonde estão os principados. E nós precisamos atender o chamado local com o evangelismo. E com a evangelização, nós já temos de Deus do alto o poder do Espírito Santo, que nós expulsamos localmente as hostes espirituais da maldade. E quando nós chegarmos nos confins, nós já temos autoridade desde aqui, as hostes, para expulsar os principados. As potestades, elas trabalham nacionalmente, isto é, no país local. Por exemplo, no Brasil, trabalham nos líderes, nos dominadores. Os dominadores espirituais da maldade, eles trabalham nos líderes regionais, nos políticos religiosos. E já as hostes, elas trabalham nas lideranças locais. Então, a partir do momento em que nós estudamos o primeiro tópico, né? Veja aí, nós vamos agora começar a nossa aula, lição de número 1, a grande comissão. A palavra grande comissão, presta atenção, nós temos pequena comissão e grande comissão. O que é pequena comissão? Jesus chamou os 12. Jesus chamou os 70. Entendeu? Aí depois Jesus chamou a igreja. Então, esta igreja não é contado o número. Veja que no tempo de Jesus, 5.000. Entendeu aí? Então, hoje tem milhões de membros. Então, isso aqui é grande comissão. Quando Jesus chama a igreja, veja aí o textuário. E disse-lhe, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então Jesus disse assim, ó, ide. Anote aí essa palavra, ó. Imperativo, ordem do Senhor. Esse ide foi dado para quem? Para a sua igreja, para os seus discípulos. Mas ele também disse assim, ó, vinde. Vamos aqui fazer a diferença entre o id e o vinde. Vamos fazer anotações. Enquanto o id está registrado no textuário Marcos 16 e 15, anota o texto. O vinde está em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse vinde para as nações, entendeu? É o apelo de Jesus para as nações. Isso também é imperativo. Você sabe por quê? Porque todos aqueles que não vêm, o vinde, eles serão julgados por não vir. Então a condenação do mundo não é mais porque é pecador, é porque não vem a Cristo. Entendeu aí?
todos pecaram? Entendeu agora? Então Jesus foi proposto para salvar os pecadores. E a proposta é eles vir a Cristo para ser salvo. E a proposta para os salvos é ir ao mundo perdido. Enquanto Jesus nos diz para nós, ide, ele diz para o mundo, vinde. Então a proposta é ir e a proposta é vir. Então, se não for, o próprio Jesus também julgará essa atitude de não ir, de não fazer as missões, de não pregar o evangelho. Então, qual é o julgamento que Jesus fará? Não haverá galardão. Entendeu aqui? Então, o juízo aqui não será sobre salvação, porque a igreja é salva. Então, o juízo para aqueles que não forem, não receberão recompensas daquela obra feita por meio do seu corpo. Mas aqueles que não vêm, eles serão julgados de acordo com o modelo daqueles que ouviram e vieram. Veja aí o texto bíblico para nós entender essa passagem. Jesus falou em Mateus 12, 41. No tempo de Jesus, havia uma geração rebelde e corrompida, e Jesus, ao falar, ele mencionou que os homens de Nínives, Mateus 12, 41, se levantarão no juízo como testemunha de condenação à geração do tempo de Jesus que pediu um sinal. Lembra daquele povo do tempo de Jesus que pedia um sinal? Então, eles pediam um sinal como brincadeira. Enquanto eles brincavam, Jesus levava a coisa séria. E Jesus falou que ele era maior do que Jonas. E não haveria sinal maior do que ele mesmo levantado dos mortos, dentre os mortos. Porque se Jonas passou 3 dias no ventre do grande peixe, e Jesus maior do que Jonas, 3 dias no seio da terra. Então veja o sinal de Jonas e o sinal de Cristo. Então não precisaria um sinal maior do que este. Sendo a ressurreição de Jesus maior que o sinal de Jonas. Então os ninivitas, eles creram na mensagem de Jonas. Então Jesus disse, ó, se vocês não crerem, que no terceiro dia eu ressuscito. Então, os ninivitas que creram na mensagem de Jonas, eles vão se levantar no dia do juízo como testemunha para condenar vocês que não creram. Serão levantados por Deus como juízes da grande geração ímpia dos tempos de Jesus, que pediam um sinal, mas não creram, porque eles queriam se divertir. Outro texto bíblico, Mateus 12, 42. Deus vai levantar uma juíza. Lembra que o evangelho é para aqueles que ouvirem, venham. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos. Então Jesus vai levantar uma juíza para julgar esses que estão distantes, os 4 cantos da terra, mas que ouviu falar de Jesus e não veio. Então haverá uma juíza chamada Rainha do Sul, ou Rainha de Sabá, que ela, no tempo de Salomão, ouviu falar a respeito do nome do Senhor, que estava no nome de Salomão. E ela foi exatamente estar com Salomão, quando ouviu falar da grandeza de Deus. Então Jesus vai tomar como exemplo aquela mulher que vivia lá na África, mas que ouviu falar das grandezas de Deus na vida de Salomão e foi, vinde. Irmão, isso é muito forte, irmão. Veja o texto, Mateus 12, 41. Melhor, versículo 42. O 41 fala dos ninivitas. O 42 fala sobre a Rainha do Sul. Ela vai se levantar no juízo, Jesus dizendo, para condenar a geração pecadora, veja aí, dos dias de Cristo.
Então, aquela mulher que vivia nos confins do mundo, lá na África, foi até Salomão. Gastou muito dinheiro para chegar lá, porque ela atendeu o vinde. Jesus é maior do que Salomão. Jesus vai levantar os africanos convertidos para condenar a geração que não foi a Jesus. Este é o exemplo que Jesus vai dar. A condenação dos pecadores é tão justa que no dia do juízo, levanta aí, rainha de Sabá. Vocês que ouviram a falar a meu respeito e não vieram, está aqui uma que estava mais distante de vocês e vieram. Entendeu aí? Ouviu falar a meu respeito e veio. E vocês ouviram falar e não vieram. Então a condenação será justa sobre os pecadores que não vieram. Então, Deus julgará os que não forem e Deus julgará os que não irem. Melhor, os que não virem. Agora veja, por que ela veio até Salomão? Por causa da grandeza do nome de Deus sobre Salomão. Irmão, Jesus, o seu nome significa Jeová salva. Deus é a salvação. E tem gente que ouve falar de Jesus, mas nunca procura ele. A ordem de Jesus para o evangelismo e missões tem duas direções. Primeira direção, ide por todo o mundo. Segunda direção, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos. Jesus deu uma ordem imperativa, ide por todo o mundo, prega o evangelho a toda criatura. É uma responsabilidade para quem fará missões. Não é fácil, porque tem que sair do seu comodismo, do seu habitátil. Se trata de missões transculturais, temos que sair da fronteira regional. Então haverá alguém que julgará esta ordem daqueles que recebem o ide. Número 2, também Jesus disse vinde, da mesma forma como disse ide. Ele disse vinde a mim os que estão cansados e oprimidos. Aqui é o vinde. Interessante. Jesus não falou só do ide, mas ele falou também do vinde. Então haverá um julgamento, um tribunal a respeito da ordem que ele deu, seja o ide, seja o vinde. Também haverá uma fiscalização para aqueles que não forem. Haverá retenção ou não de galardão para os que forem ou não forem. Também haverá um galardão para aqueles que vierem. Glória a Deus. Impressionante que Jesus coloca os dois juízes. Para isso, nós temos o primeiro a respeito do ide. Aqui é ele quem julgará. A ordem de ir. Jesus, ele mesmo julgará. Porque foi uma ordem com muita autoridade. Foi uma ordem para que ir fosse o ide a todo mundo. Mas para o vinde, Jesus colocou uma juíza chamada Rainha do Sul e foi estabelecido uma juíza para julgar os que estão distantes, mas ouvem falar a seu respeito, mas não vêm. Então essa rainha de Sabá se levantará no dia do julgamento para condenar aqueles que ouvem e não vêm. Então haverá uma responsabilidade muito grande para aqueles que recebem a ordem também do ir. E da mesma forma para aqueles que souberam do chamado dele e não foram, não vieram. Por que a rainha de Sabá do Sul vai ter que voltar? Melhor, vai ter que julgar. Porque soube de muito longe a respeito do nome do Senhor Jeová, no nome de Salomão. Ela não veio averiguar apenas a sabedoria de Salomão simplesmente, mas ela soube que o nome do Senhor
está sobre o nome de Salomão. Este é o desejo de Deus, atrelar o seu nome ao nosso nome. Deus ama quando nós o amamos. Ele gosta de ser chamado. Ele gosta de ser colocado o seu nome no nosso nome. Abraão recebeu o nome de Deus, Deus de Abraão. Isaac, Deus de Isaac. Jacó, Deus de Jacó. Deus de José, Deus de Maria. Enfim, Deus chama o seu servo e coloca o nome dele atrelado a ele. Assim, aquela rainha veio conhecer o nome do Senhor que estava no nome de Salomão. Ela veio conhecer a grandeza do Senhor. E ao saber, ela veio e gastou muito para vir. Ela também trouxe ofertas para dedicar ao rei. Deus abençoou ela. E ela recebeu 7 vezes mais de tudo que havia trazido. Então Jesus, ele é maior do que Salomão. Então precisamos nós entender a responsabilidade de ir e a responsabilidade daqueles que ouvirem vir. Nunca vamos superar a Deus na questão da dádiva. Deus sempre é maior. Para todas as pessoas deste mundo, seja no mais longínquo lugar, nas tribos indígenas inalcançáveis, seja em qualquer lugar que alguém esteja, Deus está de olho, está comprometido com a pregação do Evangelho. Pode crer, ele está comprometido. Quando ele disse assim, ide por todo mundo, não é que você vai só. E cooperava com eles o Senhor, com os sinais que se seguiam. Deus vai com você. Deus vai comigo. Jesus deu esse poder para nós. Deus deu o poder da pregação à igreja. Jesus se encontrou com Saulo. Agora veja a prerrogativa de pregar o evangelho. Um certo homem chamado Ananias. E Paulo tinha que ir a Ananias e ouvir o evangelho de Ananias. Jesus disse, tem alguém lá te esperando. Vai e escuta, Ananias. Jesus apenas se revela e ele diz que tem alguém na terra. Lembra daqueles 5 irmãos lá de Lucas 16? Lembra do número 5 dos continentes? Lembra dos 5 ministérios bíblicos? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então, as missões estão entrelaçadas ao número 5. 5 continentes, 5 irmãos que aquele rico rogou ao pai Abraão que Lázaro voltasse lá, porque ele tinha ainda 5 irmãos. Entendeu aí? Então, 5 ministérios. As missões precisam alcançar os continentes, que são 5. As missões precisam dos ministérios, que são 5. Porque um tem que segurar na corda, para que o outro vá. Mas o resultado sempre será de Deus. Às vezes o homem quer resultado, mas é Deus quem faz o resultado. O Espírito Santo foi enviado, ele teve um tempo de pairar sobre a terra. Então veja o tempo do Espírito Santo pairando sobre a terra. Então primeiro o Espírito Santo paira sobre o homem, sobre o coração. Então esse é o movimento, pairar sobre, até que ele venha. Glória a Deus. Missão, ninguém pode substituí-la, não adiá-la também. Deus é o Pai das missões. Veja, Ele é o Deus missionário no princípio. É um trabalho exclusivo de Deus, desde o primeiro livro até o último da Bíblia, Gênesis e Apocalipse. Provérbio fala da sabedoria que sai pelas ruas. É Provérbios capítulo 8. Que proclama o Evangelho.
A sabedoria sai clamando. Ela não fica nos templos, entre quatro paredes, porque ela sai atrás do pecador. É a mensagem de missão, que não pode ficar obsoleta, que não pode ficar no meio de quatro paredes, só no púlpito. Jesus disse: ide ensinando as nações, farei de vós pescadores. Este é o desafio, andar com o anzol e com a rede, saber pescar e saber arrastar a rede. Este é o primeiro desafio, entrar aonde as pessoas não conhecem a Deus. Desafio das religiões, desafio da falta de conhecimento de Deus, desafio dos simples, do deserto, do mundo, desafio de andar, de contribuir, de orar, desafio de viver uma vida a sós, com Deus, desafio de pescar peixes, desafio de pregar o evangelho, porque é poder de Deus para mudar e transformar o pensar, a mente da pessoa a ser uma mente de Cristo. A missão é: estende a mão, como está estampado na nossa capa. Estende a mão, esta é a missão. Estende a mão. A mão, em primeiro lugar, é a mão de Cristo sobre as nossas mãos. Porque não é nós que curamos, é Cristo que curamos. Não é nós que abençoamos, é Cristo que abençoa. Então não é eu quem faço, é Cristo quem faz. Que a glória que está em mim não é minha, é do Pai que enviou. Cristo em mim e eu em Cristo e Cristo no Pai. Jesus veio salvar, veio curar. E nós precisamos estender as mãos. Pedro sabia que estava afogando dentro do mar. E ele precisava das mãos de Jesus. Mas tinha 11 mãos dos discípulos no barco. Para onde ele ia? Para as mãos de Jesus, uma só? Ou aquelas 11 mãos dos discípulos do barco? Ele preferiu as mãos de Jesus. Pedro sabia que somente ele tinha palavra de vida eterna. Que ele somente ele poderia salvá-lo. Aquelas 11 mãos a favor de salvar Pedro afogado não era suficiente, mesmo em maioria. Mas Pedro escolheu as únicas mãos do Salvador que pôde salvar. Ele via os discípulos que eram seus companheiros, mas também via Jesus, e ele tinha que decidir qual mão segurar. Qual é a mão poderosa para salvar? É aquela mão que, mesmo tendo 11 em número maior, mas tem uma única que é onipotente, que é poderosa, que faz prodígios e maravilhas para a glória do Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. Na primeira aula, nós falamos sobre a língua, a fala, o idioma, lá de Gênesis, quando Deus mudou a linguagem. Veja lá Gênesis capítulo 11, versículo 1. Toda a terra era de uma mesma língua e de uma mesma fala. Na nossa tradução, aparece língua e aparece fala. Então anote aí, língua e fala. Me diga uma coisa, língua e fala não é a mesma coisa? Por que tem praticamente a mesma coisa, mas na tradução é a mesma coisa? Biblicamente, originalmente, a Bíblia fala assim, ó, língua e etnias. Então, pega uma tradução fiel, que em vez de fala, está etnias. Etnia, ok? Então, vamos lá? Toda a terra era de uma mesma língua e uma mesma etnia. Entendeu aí? Olha que já deu sentido agora. A palavra língua se refere a idioma. A palavra língua refere-se a idioma. Era um só. E a palavra fala refere-se a etnia ou cultura. Isso depende de versões bíblicas.
Não tem sentido ter a mesma língua e a mesma fala. Não tem sentido. A fala dá o sentido de sotaque. Entende? Por exemplo, um brasileiro, o sotaque dele em português é diferente no sul, do nordeste, enfim, em várias regiões. O sotaque, ele é diferente. Por exemplo, um cearense, o sotaque é diferente de um paulista. Mas o sotaque, ele está mais para a cultura e a cultura está mais para a etnia. Exemplo. Conforme nós temos cultura, mesmo no Brasil, a cultura em locais... Veja, na Bahia, tem-se um costume, uma cultura de se comer pimenta. Em outra região, nem se fala nisso. Quer dizer, no próprio Brasil, já tem umas culturas diferentes. Então, Deus, quando ele mudou a língua no início, ele também mudou a etnia. Então, essa questão das cores da pele, né, branco, pardo, amarelo, negro. Agora, as heresias partem, então, por exemplo, de livros teológicos a respeito da cor negra. Quem nunca ouviu falar que a cor negra vem lá do descendente do filho de Adão? Por exemplo, Caim, aquele sinal que foi posto em Caim. Alguém ensina que era a cor negra, o sinal posto em Caim. Tem outra heresia aí? Existem muitas heresias sobre a cor negra, meus irmãos. Entendeu? Veja outra heresia. Nós vamos mostrar as heresias a respeito da cor negra. Quando Deus muda a fala, ele muda também a etnia. Então, é a partir da mudança da fala, do idioma, então vai se mudar a cultura, vai se mudar a cor da pele, vai se mudar até mesmo a fisionomia. Por exemplo, os chineses, os japoneses, que têm os olhos assim. Aí a heresia é que eles estão bem próximos do sol. E nós? Estamos aonde? Então, observa-se as heresias sempre existindo, certo? Por exemplo, quando Deus mudou a língua, ele também mudou a cultura. A prova de que se você aprender a língua inglesa, isso não quer dizer que você está tendo a cultura dos ingleses, ou dos americanos, ou dos australianos. Então você aprende a linguagem, mas não aprende a cultura. É diferente a linguagem para aprender e a cultura também, que são natos dele. Então veja que a cultura é diferente. Quando o Senhor mudou, ele mudou tudo, mudou até a terra, a geofísica. Houve um terremoto, partiu a terra em 5 continentes. Veja o número 5, importantíssimo. Deus está revelando as missões transculturais e mundiais. Revela o trabalho dos missionários. 5 irmãos na terra. 5 ministérios. Então Deus dividiu a terra em 5 continentes, mostrando que o seu objetivo era a evangelização mundial dos homens. Este é o grande desafio. Então, quando Deus muda a língua, ele muda a fala, muda também a cultura. E quando Deus muda a cultura, muda também a cor da pele. Então, ele muda também a fisionomia. Olha os chineses, os japoneses. E alguém pergunta, e por que existem os negros? Na teologia comum, dizem que o pecado de Cão, olha aí a heresia, irmão, aparecendo, que foi o pecado de Cão. Aquela maldição que Noé fez. E os cananeus são os africanos, descendentes. Então, nos livros ensinam isso. Que o sinal que Deus pôs em Caim, o Caim ficou negro. Tem outra heresia mais? Deus, quando mudou, ele mudou tudo, irmão. Mudou a linguagem, mudou a cor, enfim. Deus mudou tudo.
Este é o Deus da diversidade cultural, é o que nós vamos estudar. Nós estamos apenas começando a aula e tem muita coisa para nós estudar sobre missões e evangelismo, ok? Para nós encerrar o nosso textuário, Marcos 16 e 15, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Este é o imperativo do Senhor, nosso Deus, o mestre dos mestres. Ele disse aos discípulos, de forma imperativa, uma ordem bíblica, uma ordem divina, um mandamento de Deus. E muitos vão e pregam o evangelho. Mas os que ouvem, muitos não vão crer na mensagem. Então, o objetivo do cristão que ama missões é ir. A responsabilidade de vir são deles. Entendeu aí? Porque entre o pregador e o pecador, tem um Espírito Santo que convence. Você prega a mensagem, o pecador está lá. Então, o Espírito Santo está no meio para convencer aquele homem para ele vir. E se ele não vir, o problema é dele. Mas terão outros que vão dar crédito na mensagem. Nós cremos na mensagem, por isso estamos aqui. Mas o mundo, de forma geral, terá dificuldade de crer, assim como nós tivemos dificuldade. Quando nós fomos deparados com a verdade, com o evangelho. Então a verdade do evangelho nos descortinou. Ou seja, trouxe a transparência daquilo que fazemos de errado. E aquilo que fazemos de errado não condizia com a verdade. E baixamos a cabeça envergonhados e com dificuldade nós cremos. Assim não espere que o mundo se converta com facilidade. O reino de Deus é tomado por força. Tem que vir, tem que andar, tem que abrir a mão, tem que orar. Vinde a mim, ide por todo o mundo. Esta é a mensagem da primeira aula que estamos começando. Glória a Deus. A paz do Senhor e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém.